Isaías capítulo 59. Glória a Deus. Quem crê no perdão de Deus, diga amém, Jesus. Então vamos lá. Isaías capítulo 59. Verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Somente até aqui, convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Pode guardar a sua Bíblia e aplaude Jesus com uma salva de palmas, irmãos. Bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, irmãos, que o pecado não é uma coisa assim, digamos, banal, inofensiva. Veja que o pecado ele tem um poder tão grande que ele cria uma parede de separação entre nós e Deus. Foi o que acabamos de ler aqui em Isaías capítulo 59. Alguém reclamando, queixando-se, Deus não está abençoando, Deus não está respondendo às orações, Deus mudou, né? E aí Deus disse, olha, é que os vossos pecados me impedem de eu ouvir vocês. Então, se o pecado impede de Deus nos ouvir, agora tu imagina de levar a gente para o céu. Se Deus não nos escuta por causa do pecado, agora imagine a nossa salvação em pecado. Impossível. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nesse versículo, a necessidade do perdão. Então tem que haver, tem que buscar o perdão de Deus para o pecado. Então, a pessoa não pode viver a vida dela em pecado, morrer em pecado, porque se isso acontecer, a pessoa ela vai se perder eternamente. Então, tem que haver o perdão de Deus. Todos sabemos que Deus é maravilhoso, né? Isaías capítulo 55, e o versículo de número 7 diz, ó, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o Senhor diz, olha, deixa o homem o seu caminho, o maligno, o homem ímpio, os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor. E o Senhor se compadecerá dele e perdoará, porque o nosso Deus, ele é grande em perdoar, irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Só que o perdão de Deus, irmãos, ele tem algumas exigências. E a gente, às vezes, serve a Deus, e claro que a maioria dos irmãos sabem, mas tem alguns irmãos que não sabem. Então, para Deus perdoar, existem algumas exigências, ou seja, o perdão de Deus é diferente do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional, ou seja, Deus não pede nada para amar. Deus não pede nada em troca, Deus não impõe condições para amar. Tanto que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Então toda criatura, todo ser vivente, todo homem debaixo desse céu é amado por Deus. Então o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama de qualquer jeito que a gente está. Agora, o perdão de Deus, aí não, irmãos. O perdão de Deus, existem algumas condições que Deus estabelece na Escritura. A primeira exigência de Deus, irmãos, é uma exigência muito forte. Por quê? Porque o pecado é tão abominável aos olhos de Deus que o preço para o perdão é um preço muito alto. O preço do perdão não é baixo não, irmão. Não tem promoção de perdão, perdão não tem preço de banana, o preço para o perdão é muito alto.
Nós vamos ver aqui na Escritura, irmão, que a primeira exigência que Deus faz para o perdão é sacrifícios. Sem sacrifícios não existe perdão. E eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. Eu sei que muitos irmãos não têm muito prazer de ficar lendo a Escritura, não gosta. Tem gente que acha um culto chato quando a gente lê alguns versículos a mais, mas se faz necessário. Hebreus 9, 22. Veja: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pegue o dicionário e procure o significado de remissão. Remissão quer dizer perdão. Então, sem derramamento de sangue, para ter um derramamento de sangue, tem que ter o quê? Um sacrifício. Lembra como era o culto em Israel no Antigo Testamento? A pessoa vinha, trazia um boi, trazia uma vaca, uma novilha, um cordeiro, um cabrito. Quem era mais pobre trazia uma ave, uma rola, alguma coisa dessa natureza. E essas ofertas eram trazidas e elas eram imoladas. O culto no Antigo Testamento, irmão, se fosse essa geração atual, acho que ia desmaiar, porque era um banho de sangue. Os irmãos sabem que tem gente que é tão fraco que se ele vê uma gota de sangue, ele desmaia. Ora, tem gente que tem medo de tomar uma injeção, uma vacina, né? Recolher um sangue, tem gente que desmaia. Agora, tu imagine no Antigo Testamento, o pecador pecava e ele trazia um animal para ser sacrificado. Chegava ali, entregava aquele animal, e aquele animal, ele era sacrificado, degolado, e aquele culto era um culto banhado por sangue, né? O sacerdote, aqueles que trabalhavam na ministração do culto do Antigo Testamento, lidavam diariamente com animais sacrificados, e o sangue do animal inocente, quem pecou não foi o animal, quem pecou foi o dono do animal. Ele trazia e o animal morria no lugar dele. Vê como Deus é misericordioso, irmãos. Irmãos, Deus não quer que nenhum de vocês, nenhum de nós aqui se perca, irmãos. A vontade de Deus é a nossa salvação, louvado seja Deus. Então, o homem pecava e Deus dava a opção dele trazer alguém para morrer no lugar dele. Olha só, você pecou, você tem que morrer. Mas aí você diz, não, mas eu não quero morrer, eu tenho minha família, eu quero viver, eu amo a vida. Aí você ia lá no teu curral, no teu quintal, pegava o animal que você tinha lá e trazia, e aquele animal sem ter feito nada. Não foi ele que mentiu, não foi ele que transgrediu, não foi ele que pecou contra Deus, não foi ele que entristeceu a Deus, né? Mas o animal vinha e ele morria no lugar de quem deveria morrer. E assim foram durante muitos e muitos anos, animais sendo sacrificados, animais morrendo no lugar do verdadeiro pecador que pecava e arrumava um substituto para levar os seus pecados. Louvado seja Deus. Até o dia que Deus disse, basta, eu tenho que prover um sacrifício que seja único. E aí Deus proveu quem? Jesus Cristo. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Bíblia. Quem tem a Bíblia? 1 de Pedro 3,18, irmãos. Primeira carta de Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então Deus pegou o seu filho. Irmão, que pecado Jesus tinha? Nenhum. Mais uma vez, Deus livra quem deve morrer e coloca um inocente no lugar para que morra no lugar do culpado. Que coisa, irmãos. Deus pegou seu único filho. A Bíblia fala em João 3,16 que Jesus é o filho unigênito. Por que é unigênito? Porque é único. Deus, ele só tinha um filho. E ele olhou para o homem caído, o homem fazendo sacrifícios contínuos, né? Touros, vacas, ovelhas, cordeiros, cabritos,
aves sendo trazidas, e aquele sacrifício contínuo, e tanto sangue derramado, e o homem sempre pecando, e sempre trazendo uma vítima inocente para morrer no lugar dele. E Deus disse: vou colocar um basta, vou dar meu filho único, para que ele morra uma só vez, para o perdão dos pecados da humanidade. Quem conhece a história do sacrifício de Cristo, diga glória a Deus. Foi terrível, irmãos. Jesus sofreu muito. Veja que na noite em que Jesus foi preso, ele estava, como de costume, orando no Getsêmani. Após a ceia, cearam. Jesus foi orar, os discípulos também era para orar e foram dormir. Jesus começou a orar ali no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que ele sofreu uma angústia tão profunda, irmãos, porque ele sabia que as próximas horas seria muito triste para ele, muito difícil, e a Bíblia diz que ele se angustiou tanto que o seu suor se tornou em gotas de sangue que caíam ali no solo do jardim Getsêmani. Jesus foi preso naquela noite, foi açoitado, esbofeteado, cuspido, zombado, escarnecido, carregou uma cruz pesada. A Bíblia não diz que ele caiu, mas a gente entende que ele caiu porque se ele não tivesse caído com a cruz, o soldado não teria pedido a Simão, o sirineu, para que auxiliasse no transporte da cruz. Então Jesus deve ter caído com o peso da cruz, porque ali não estava apenas o peso da madeira, mas estava o peso dos nossos pecados, irmãos. Né? Todas as mazelas, todos os pecados, todos os males que a humanidade praticou e pratica, estava sobre aquela cruz que Jesus carregava para o Gólgota, para morrer em nosso lugar, irmãos. O inocente assumindo o lugar do culpado, louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo foi crucificado, derramou seu sangue, para que através do seu sangue, irmãos, nós pudéssemos obter o perdão. Para mim não custa nada, mas para Jesus foi muito caro. Foi a sua vida, foi o seu sangue, foi o seu sofrimento, foi a sua humilhação. Nós sabemos, irmãos, que hoje Jesus é representado na cruz, trazendo sobre a genitália um pequeno pano. Mas na verdade, irmãos, quando crucificavam os homens, não havia cobertura, os homens eram crucificados totalmente nus. A Igreja Católica fabrica um Cristo, né? E cobre a sua genitália com um pedacinho de pano para não escandalizar. Mas quem foi ao Calvário não viu um homem com um pedacinho de pano envolto da cintura para cobrir as suas vergonhas. Quem foi ao Calvário viu um homem completamente nu, sem nada, banhado em sangue, irmãos, agonizando com os pés e as mãos pregados no madeiro. E quando ele abria sua boca para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi preparado desde a fundação do mundo, irmãos. João, quando estava lá no Jordão batizando, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista viu Jesus Cristo se aproximando ali do rio e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o nosso pecado, irmãos. Quantos creem no perdão para o seu pecado? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Mas pastor, por que Jesus teve que morrer? Irmão, porque um testamento só tem validade quando o testador morre. Hebreus 9 aqui, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, irmãos. Carta de Hebreus 9, versículo 13. Veja o que diz aqui, Hebreus 9, versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas,
para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador ainda vive. Amém? Então o testamento só tem validade quando o dono do testamento morre. Então por isso que Jesus tinha que morrer. Porque se ele não morre, nós não temos o perdão. Se ele não morre, nós não temos a salvação. Então quando Jesus nasceu, já nasceu preparado para aquele momento da cruz, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz aqui o versículo 14, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, aliás, versículo 15, e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para perdão. Então a morte veio para o nosso perdão. Então o preço para o perdão foi alto. Foi o sangue de Jesus, foi a vida de Jesus. Lembra que Maria chorava aos pés da cruz? Quanto deve ter doído no coração de Maria ver o filho naquela situação? Quanto Deus deve ter se entristecido de ver o seu filho naquela situação? Tudo isso por amor a quem? Por amor a nós. Irmãos, tem gente que não tem noção do que é o inferno. Tem gente que está brincando, não sabe o que é o inferno. Hoje o teu dia pode estar péssimo. Só que por mais ruim que o dia esteja, há uma esperança que amanhã melhora. Sim ou não? No inferno não existe esperança. O dia de hoje é tão ruim quanto o amanhã e quanto depois de amanhã. No inferno todos os dias são dia de dor, de pranto, de ranger de dentes, de aflições e de angústias. A Bíblia diz em Mateus 25, versículo 41, que o Senhor, nosso Deus, Ele preparou o inferno para o diabo e para seus anjos. Deus não fez o inferno para nós, mas a condição de pecado nos condena ao inferno. Então a morte de Cristo, ela aconteceu para que o sangue de Jesus Cristo venha trazer o perdão para os nossos pecados. Então a primeira condição para o perdão é que sem sacrifício não há perdão. Por isso, necessário o sacrifício de Cristo, né? Outra coisa que é uma exigência para o perdão, irmão. Essa aqui muitos irmãos vão pagar um preço caro por causa disso. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. A Bíblia diz assim, ó, se vocês perdoarem o seu próximo, Deus perdoa vocês. Se vocês não perdoar o próximo, Deus também não perdoa vocês. Então, uma exigência para o perdão, outra, é que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E tem muita gente com ressentimento, com mágoa, com raiva, com ódio. Muita gente desejando ver o mal do próximo. Por quê? Porque não consegue perdoar. Eu vou lhe antecipar aqui nessa noite essa notícia. Se você não perdoar, você também não tem perdão. Não adianta. Ah, pastor, mas me fez muito mal. Não interessa. Eu estou vendo um monte de babaquinha na internet, né? Eu perdoo, mas não ando junto. Eu perdoo, mas não se sento na mesma mesa. Isso não é perdão, isso é ilusão. Irmão, tem gente que é que nem papagaio, tudo que vê, escuta, repete. Até uma irmãzinha que eu conheço me botou uma bobagem dessa no Facebook, me deu vontade de retrucar, mas preferi não retrucar. Que perdão é esse? Que a pessoa diz que perdoa, mas que não anda junto, que não senta junto, que não come junto, que não congrega junto, que não fala mais, que bloqueia de tudo. Isso não é perdão. O diabo está enganando muitos irmãos que na verdade não perdoaram, porque estão com ressentimentos, estão com mágoas, estão torcendo para ver o mal da pessoa. Isso não é perdão.
Então, se você não tem condição de perdoar, você também não será perdoado. Guarda isso nessa noite, para que Deus me perdoe, eu preciso aprender a perdoar meu próximo. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém, meus irmãos? Precisamos perdoar. A gente vê, irmão, quantas pessoas que não conseguem. Um dos capítulos da Bíblia que cada vez que eu leio eu choro é Gênesis 45. O encontro de José com os irmãos. Rapaz, não tem como não chorar no capítulo 45 de Gênesis. Olha, tu tem que ser um cara muito frio para não chorar. Muito gelado para não chorar. Que quando você chega em Gênesis 45, José está no trono, é governador do Egito, tem poder, tem autoridade, manda do jeito que quer mandar. E os seus irmãos amedrontados diante do trono, pensando, agora ele vai nos pagar com o mal que nós fizemos. Agora ele vai nos pagar com a mesma moeda. Agora nós vamos comer o pão que o maligno amassou na mão de José. Os irmãos de José, com medo, com receio de José, José desce do trono e sabe o que José faz? Abraça, chora. E José diz, não tenham medo, eu já vos perdoei. Aleluia. E ali os irmãos de José e José choram diante do trono vazio. Ele sai do trono para abraçar e mostrar que realmente o perdão dele para com os irmãos foi verdadeiro, foi sincero. E olha que os irmãos de José fizeram tudo o que não prestava contra José. Caluniavam, odiavam, jogaram numa cova, queriam matar, venderam como escravo, usaram a túnica de José banhada no sangue de um animal e trouxeram para Jacó dizendo que uma besta fera havia comido o irmão, quando na verdade eles tinham vendido o irmão como escravo. Irmão, José tinha tudo para nunca mais olhar na cara deles. Sim ou não, meus irmãos? Agora, o que a pessoa fez para você? Mentiu para você? Pegou um trocadinho teu? Te fez um desaforo? Não te convidou para alguma coisa? Qual é a razão de tanta raiva? Por que você tem tanto ressentimento? Por que você é tão magoado e magoada com determinada pessoa, sendo que às vezes a pessoa fez tão pouco, ou às vezes não fez nada? Irmão, está na hora de você rever conceitos na tua vida. Tu não pensa só pelo fato de você estar na igreja que você vai para o céu, porque não é assim. A Bíblia diz, irmãos, que haverá uma separação da mesma forma como o pastor separa o bode das ovelhas, como o agricultor separa o trigo do joio, haverá essa separação também na vinda de Jesus, irmãos. Quantos irmãos que saem da igreja, não me deram oportunidade, não me convidaram para o grupo, aí odeia a pessoa que não convidou, odeia de morte, fala, critica, condena. Irmão, olha, tem gente que não aprendeu a Bíblia, pelo amor de Deus, meus irmãos. Tiago 1:22, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sejamos praticantes. Irmão, não seja apenas um ouvinte. Eu sei que muita gente não gosta de pregação que nem essa, isso cutuca. O diabo não gosta que a gente fale de perdão. Se tem um tema, existem vários temas, mas se tem um tema que o diabo detesta quando a gente fala de perdão, porque perdão é dar uma segunda chance, é dar uma nova oportunidade. E o diabo sabe que Deus é bom, meus irmãos. Amém? Lembra do profeta Jonas que não queria pregar em Nínive? Por que ele não queria ir para Nínive? Porque ele sabia que Deus é bom. Pessoal, eu vou lá, vou profetizar, eu conheço Deus, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar. E os ninivitas não valiam nada, irmãos. Os irmãos sabem, os ninivitas eram cruéis. Mas Jonas sabia que Deus era bom, então ele foge, ele não foge com medo. Ele não tem medo, ele é carudo, irmão, é corajoso. Ele foge para não haver perdão.
Ele foge porque ele não quer ver o inimigo ser levantado e perdoado por Deus. Ele prefere enterrar o talento, abandonar a chamada, sair do ministério, do que ver os seus inimigos serem perdoados por Deus. Eu nunca esqueço que uma vez 2 diáconos chegaram para mim: pastor, é eu ou ele? Bom, como é que eu vou escolher entre 2 diáconos? Se eu gosto dos 2, se ninguém me fez nada. O problema eram os 2 que viviam se bicando na sala da minha casa, os 2 chorando que nem criança. E o rapaz: se perdoe, rapaz, eu não vou escolher nem você nem ele, eu gosto dos 2, os 2 são úteis. Vocês 2 são pessoas maravilhosas, eu não vou escolher nenhum. Não, mas com ele eu não congrego mais, e vice-versa, um falava para o outro. No fim, meus irmãos, cada um foi para um lado. Que falta de perdão, né? Então, para Deus nos perdoar, nós temos que perdoar as pessoas também. Você que tem raiva do sogro, da sogra, do tio, da tia, do vô e da avó, do teu vizinho, do teu irmão aqui da igreja, você que tem raiva do teu chefe, do teu colega de trabalho, você que, né, fala mal de um, fala mal de outro, irmão, esse negócio de ficar falando mal dos outros, isso é um câncer maligno. Cuidado, irmão, com essas falácias. Olha, irmãos, quem fala mal é porque não perdoou ainda, porque se tivesse perdoado não estaria falando mal. Amém? Então, o perdão de Deus exige sacrifício, Jesus já fez por nós. E o perdão de Deus exige perdão para as outras pessoas. Então vamos perdoar, irmãos. Tá certo, meus queridos? Né? Outra coisa que o perdão de Deus exige para nós é confissão. 1 de João 1,9, né? Vamos ler aqui para não ficar feio aqui, eu citar torcido aqui o versículo. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a condição para o perdão é confissão. Quem prestou atenção no versículo? Se confessarmos os nossos pecados, o que Jesus é? Fiel e justo. Né? Ele pode nos perdoar, por quê? Ele que pagou o preço do nosso pecado, irmão. Ah, mas pastor, tem alguém me acusando. Pois acuse o quanto você quiser. Porque quem pagou a minha dívida disse: Benjamim, você está perdoado. Quem pagou a tua dívida disse: você está perdoada, você está perdoado. Se alguém te aponta, é problema dele. Porque quem pagou a dívida pelo nosso pecado, já nos perdoou, meus irmãos. Levante a mão e adore a Jesus aqui nessa noite. Levante a mão, sente a presença de Deus. Levante a mão, sinta. Levante a mão e sinta a presença de Deus. Levante a mão, adore, feche os teus olhos. Se alguém te aponta, o problema é dele, o problema é dela, porque o que pagou a dívida tua disse: não está devendo nada mais, aleluia. Você não deve mais nada, porque a tua dívida, ela foi paga pelo Senhor. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém, meus irmãos? Para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Bendito é o nome de Jesus. Provérbio 28:13. Aquele que encobre a sua transgressão, aquele que não confessa o seu pecado, não prosperará. Provérbio 28:13. Lembra? O que encobre a sua transgressão não prosperará. O que encobre o seu pecado, quem não confessa o seu pecado, não prospera. Aí tem uma vírgula nesse versículo, diz assim, ó: mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus. Irmão, enquanto você não reconhecer o teu pecado e não confessar, e não se humilhar, você não prospera.
levanta, cai, cai, levanta, anda, para, senta, deita, rola, volta, sai, entra em comunhão, sai de comunhão, levanta, não vai prosperar. Mas se confessar e deixar, irmão, alcança misericórdia. Amém? Quando eu falo confessar, irmão, a confissão, não vamos fazer que nem a igreja católica. Quem foi católico? Quem se confessava com o padre? E seja sincero, não seja hipócrita. Quem é que escolhia os pecados que ia contar para o padre? Porque tem coisas que a gente não tinha coragem de falar para o padre. Me lembro quando a última vez que eu fui confessar, fiz a minha listinha de pecado, né? Aí sentei lá com o padre, pois não, meu filho. Ah, padre, ó, eu respondi à mãe e fiz isso, só pecado light. Mas o pecado mesmo, eu não contava, né? Aí contei os pecados light, que dava para contar. Quando terminei a minha listinha de pecado light, o padre disse, reza 50 Ave Maria, tantos Pai Nosso, que tu é absolvido. Aí saí da confissão, fui para o banco da igreja, joelhei, dá-lhe Ave Maria e Pai Nosso. Ave Maria e Pai Nosso. Mas saí dali fazendo tudo de novo. Então, quando eu falo confessar, irmão, eu não estou aqui instituindo uma confissão auricular. Amém? A confissão que você tem que fazer é você e Deus. Você e Deus. Né? Se for alguma coisa que precisa de disciplina, é uma história. Mas você errou com Deus, se humilha para Deus. Hoje em dia, irmão, é difícil a gente abrir o coração para alguém. A Bíblia fala em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Né? Então, confessar um ao outro significa, eu pequei contra o presbítero Valdir. Valdir, eu pequei, rapaz, eu falei isso, eu fiz aquilo e tal. O Valdir ora por mim e Deus me abençoa. Enfim, meus irmãos, mas assim, tem gente que você não pode contar nada para ele. Eu falei um negócio aqui para os irmãos, vou repetir, alguns irmãos não estavam no dia, mas 3 irmãos foram no monte orar. Aí chegaram lá em cima, foram baseados, né? Não, vamos confessar a fraqueza para Deus receber a oração melhor. Aí o primeiro foi confessar, disse, irmão, eu quero confessar uma fraqueza, que eu sou um cara muito carnal. Então lá na igreja tem umas moças bonitas, aí eu fico olhando e cobiçando, quero que os irmãos orem para mim não cobiçar mais as irmãs. Mas ok, tá bom. O outro disse, olha, irmão, vou confessar minha fraqueza, eu tenho tendência homossexual. Então lá na igreja tem aqueles rapazinhos novos, fico olhando e sou tentado pelos rapazes novos, porque tenho tendência homossexual, ore por mim. Ah, ok. O outro foi confessar a fraqueza, falou, irmão, a minha fraqueza é fofoca. Na verdade, eu não vejo a hora de descer aqui do monte para contar isso que vocês falaram para mim. Então, às vezes você abre o coração para alguém te ajudar, o cara te ferra, te difama, te prejudica, fala de ti para todo mundo. Você pensa que tem um amigo e às vezes você tem um amigo da onça, né? É igual os 2 caçadores, estavam lá no mato com a espingarda. Aí um falou para o outro assim, e se aparecesse uma onça aqui, o que você fazia? Falou, eu dava um tiro. E se o tiro não saísse? Daí eu pegava o facão e ia para cima. E se tu não tivesse o facão? Daí eu corria e subia naquela árvore. E se não tivesse a árvore? Ele falou, opa, parei, tu é meu amigo ou tu é amigo da onça, cara? Porque tem gente, irmão, que ele é mais amigo da onça do que amigo da gente. Então, às vezes, você vai naquela simplicidade, abre o teu coração, né? Você conta, você chora, derrama a alma para a pessoa, e a pessoa sai dali falando mal de ti, te condenando, te criticando, colocando em direto no Facebook, em status do WhatsApp. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Não é assim que Deus quer que a gente seja, irmão. Então, para que haja perdão, Deus faz exigências, sacrifício, amém? Perdoar ao próximo e confessar os pecados. 3 exigências. E a última, teria mais, mas eu vou, por causa do horário, a última, arrependimento, irmãos. Nós temos que mudar a nossa vida e abandonar os pecados. Eu gosto muito de Jeremias 15:19, que diz assim, eu estou com a minha tradução revista e corrigida, diz assim,
Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, a tradução que não seja revista corrigida, em vez de voltares, diz, se tu te arrependeres. Amém? Então Deus fala, 15, 19 de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, se tu te arrependeres, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Então o Senhor disse, se tu se arrepender, eu te recebo. Amém? Vocês já viram, tem gente que tem muita dificuldade para lidar com perdão. Porque tem gente também que é ruim de perdoar, né? Tipo, quantos filhos que não conseguem perdoar o pai? Mas aquela vez o pai me bateu. Pô, mas quando é que foi essa vez? 30 anos atrás? 20 anos atrás? O pai bateu? Mas aquela vez você falou isso. Mas há quantos anos atrás? Irmão, tem gente que ele fica preso no passado e sabe, é uma coisa tão maligna que quando ele lembra, ele chora ainda. Veja que a pessoa está tão magoada, tão ressentida, que quando ele lembra, ele conta com lágrimas. Quem conhece pessoas assim? Rapaz, tem pessoas que ele começa a contar a vida dele, o passado, ele começa a chorar. Parece que abre uma torneira e começa a descer lágrimas. O que é isso? Ressentimento, mágoa. É sinal que não houve perdão, restauração. Então tem que haver esse perdão, essa restauração. Você pode até lembrar de alguma coisa, mas não a ponto de ficar chorando de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Não, meus irmãos. Vamos se alegrar porque Deus tem nos perdoado. Amém, igreja do Senhor? Quantos creem que o Senhor tem perdoado os seus pecados? Diga glória a Deus. Deus é tão bom. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É horrível para uma pessoa morrer sem a certeza do perdão. Presta atenção nisso aqui. Eu espero que todos nós vivamos 1000 anos. Espero que daqui muitos anos a gente esteja aqui cultuando a Deus. Mas a gente sabe que a morte é inevitável e ela vem no dia e na hora que a gente não sabe. E a pior coisa que tem é a pessoa morrer sem a certeza de perdão. Porque a pessoa fica insegura, né? Você veja quantas pessoas que lutam no leito de enfermidade, às vezes numa UTI, tem que ser amarradas. E muitas dessas pessoas, o problema não é orgânico, o problema é espiritual. Que a pessoa está ali na UTI e vem na memória, irmãos, pecados, problemas, coisas que aconteceu, feridas, mágoas, e a pessoa fica naquela angústia. Às vezes querendo encontrar alguém para falar alguma coisa, para perdoar, para se perdoar, e às vezes não há mais tempo de encontrar a pessoa. Então a morte sem a certeza de perdão é horrível. É por isso que Jesus falou assim, ó, se tu vieres ao altar trazer a tua oferta, e tu lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá, reconcilia com ele, depois volta e apresenta a tua oferta. Deus quer o seu povo unido e amando um ao outro, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então nós temos que ter essa convicção de perdão. Irmão, Jesus é bom, quer te perdoar. Se coloca na presença dele para obter esse perdão para a tua alma. Amém? Jesus já pagou pelos nossos pecados. Agora o que resta a nós é crer e abrir mão do pecado. Tem que abrir mão do pecado. Porque Jesus nos salva do pecado e não no pecado. Entendam isso, Jesus nos salva do pecado e não no pecado. Mas você pecou, você abriu mão do pecado, está vivendo uma vida, né, de santidade. Irmão, Romanos 8 primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tu tem noção do que esse versículo fala? Portanto, agora, nenhuma condenação há.
nenhuma. Não há o que condenar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu não quero ser repetitivo, irmãos, mas tem muitos personagens da Bíblia que a gente não iria perdoar eles, né? Muitos. Um exemplo, Moisés. Moisés matou um egípcio. Tu tem noção do que é uma pessoa matar alguém? Moisés meteu lá, sei lá se foi punhal, o que Moisés... Moisés matou um egípcio e enterrou na areia, escondeu, né? Davi, irmãos, Davi cometeu um dos pecados que era designado a pena de morte. Os irmãos sabem, não havia escape para quem adulterasse. Segundo a lei, os adúlteros teriam que ser mortos, tanto que adulterava quanto aquela que adulterasse com ele. Ambos deveriam ser mortos. Davi pecou. O profeta Natã disse: você pecou, mas você não morrerá, porque Deus tem transpassado o pecado de ti. Aleluia. Davi adulterou, Davi matou o marido, foi Davi quem matou Urias, porque Davi escreveu uma carta e disse: olha, pega Urias, coloca ele onde a guerra estiver mais forte, e quando inflamar o combate, retira os homens e deixa sozinho para ele morrer. Foi isso ou não foi? E o Joabe, né, amigão de Davi, eram primos, né, amigão de Davi. Não, deixa comigo, mano, deixa comigo. Vamos colocar o Urias numa fria. Aí o Joabe, que deveria preservar a vida do liderado, o Joabe empurrou o liderado dele para a morte. Mas quem é que mandou? Davi. Rapaz, uma coisa dessa não desce, é intragável. É inaceitável o que Davi fez. Tu não me diga que você aceita isso com naturalidade, porque não aceitamos. Um cara que rouba a mulher e ainda mata o marido, e você diz: eu aceito isso com naturalidade. Mentira! Nós temos dificuldade para digerir isso. O avô de Batseba se enforcou, porque ele nunca conseguiu perdoar Davi. Aitofel era vô de Batseba. Irmão, o vô ficou com ódio de morte de Davi. Quando Absalão se levantou contra Davi, Aitofel já tomou o lado de Absalão, e já ele era conselheiro, começou a dar conselhos para Absalão destruir Davi, porque ele era vô da Batseba, e ele não perdoou Davi pelo adultério e pela morte do seu neto por parte, né, ali do casamento com Batseba. Aitofel odiou Davi até o último dia de vida. Quando Aitofel viu que todos os planos para destruir Davi não deram certo, ele pegou uma corda e com ódio de Davi ele se enforcou. Olhe como é que são as coisas. Davi que pecou foi para o céu, salvo, e Aitofel que não conseguiu perdoar se perdeu. Irmão, porque quem perdoa é Deus. Entenda que quem foi coroado com a coroa de espinhos foi Jesus. Quem levou a cruz foi Jesus. Quem recebeu bofetadas foi Jesus. Quem recebeu cuspidas foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Então é Ele que perdoa aquele a quem Ele acha que tem que perdoar, salva aquele a quem Ele acha que tem que salvar, meus irmãos. E nós não estamos aqui para rejeitar ninguém a quem Jesus salva. Estamos aqui para entender que a obra de salvação, irmão, o diabo ele passa o rodo geral. Irmão, não tem bom diante do diabo. Não tem bom. Você diz: pastor, fosse eu nunca fazia, quando vê está fazendo. Fosse eu, pastor, eu não ia lá, quando vê está indo lá. Porque o diabo, irmãos, ele é astuto. O diabo, ele é um ser que as pessoas descrevem, os pregadores pentecostais fazem muito isso, descrevem o diabo como um ser caído, um cão banguela, como alguns dizem. Satanás é um cão banguela. Mentira, irmãos. Satanás é um príncipe. Satanás é uma autoridade. Satanás, ele tem um reino que é o reino das trevas. Pedro disse em 1 de Pedro 5,8: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo, rugindo como leão,
procurando a quem possa tragar. Irmãos, é só a misericórdia de Deus para nos guardar na presença dEle. Quantos creem na misericórdia do Senhor, levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite, amém, meus irmãos? Glória a Deus, amém? O diabo é diabo, o diabo sempre foi diabo, irmão. Eu vejo esses irmãos condenando as músicas de hoje, né? O pessoal fala, as músicas de hoje não dá para ouvir mais. E as músicas do nosso tempo dava para ouvir, irmão? Tu lembra da boutique da Severina? Lembra? Não era tudo palavra com duplo sentido? Tu lembra de Eu Não Quero Mais Pepino? E tem muito mais coisa. Irmão, o diabo sempre agiu na música. O diabo age através dos filmes, das novelas. O diabo age através das redes sociais. Irmão, tem gente alimentando o diabo através da rede social, através da internet. O diabo está se alimentando da navegação nojenta que alguns irmãos fazem. Irmão, abre os teus olhos aqui nessa noite. O diabo não é brincadeira não, meus irmãos. Ele sabe o que fazer. Lembra que ele enganou a terça parte dos anjos? Irmão, lá no céu ele enganou os anjos. Se ele enganou os anjos, imagina um cara que nem nós. Compreende? Compreende a gravidade, a seriedade? Pastor, a mim ninguém me engana, porque eu sou um cara vivido. Davi tinha 50 anos quando o diabo passou a perna. O cara com 50 anos é vivido, né? Com 18, 19, 20, 25, 30, Davi não fez nada de errado. 40, quando Davi chegou nos 50 anos, agora eu sou o Davizão. Se você olhar 2 Samuel capítulo 11, era época de guerra, todo mundo foi para a guerra, Davi ficou onde? No palácio. Não preciso ir agora, já estabeleci o reino, eu estou conhecido internacionalmente, eu sou o grande rei Davi. Foi ali que o diabo veio e passou a perna em Davi. Então não tem bom é só Deus. Irmão, se nós não buscar a Deus, nós vamos se prejudicar muito na nossa vida espiritual. Muitas das vezes nós fazemos apelo para os irmãos virem para a igreja. Mas eu vou gastar gasolina. Irmão, isso não é gastar, é investir na tua salvação, meu irmão. Vim para a igreja, fazer orações, ouvir hinos, cantar, ouvir a palavra, isso não é gasto. Gasto é para ir almoçar na casa de parente, gasto é para viajar, gasto é para você fazer lazer. Quando você vem para a casa do Senhor, você está investindo na tua vida espiritual. Amém? Eu me lembro de um parente que eu tinha, que ele era muito pobre, só tinha carro velho, a maioria das vezes tinha que empurrar o carro. Mas às vezes ele fala, eu escutei muitas das vezes da boca dele falar isso. Eu queria ir lá, mas estou com um pouquinho de gasolina, e se eu for lá, eu não vou poder ir na igreja. Daí ele abria a mão de ir lá para vir na igreja. Tem gente que vai em tudo quanto é lugar, não vai dar para ir na igreja. Rapaz, se você vir aqui, entenda que o maior ajudado é você mesmo. Entenda, pelo amor de Deus. Quando você participa do culto, a pessoa mais beneficiada é você. Porque você está sendo alimentado, está sendo ensinado, instruído, está preparando o espírito para servir ao Senhor melhor, está preparando a tua vida para o arrebatamento. Então, a pessoa mais beneficiada somos nós mesmos de vir aqui, meus irmãos. Valoriza mais o culto, né? A gente vem aqui tipo sexta-feira, irmão, só visitante na igreja. Fico dizendo, cadê os irmãos da igreja? Tanto visitante sexta-feira à noite. E a gente faz um culto com visitantes. Os visitantes não sabem os corinhos, a maioria deles. E eu fico pensando, cadê os irmãos da igreja? Poderiam estar mais. Sabe, irmãos, as pessoas, a chama vai apagando e a pessoa não vai percebendo que a chama está se apagando. Querido, tu não é mais a mesma pessoa que você foi há um tempo atrás. A tua vida espiritual está em declínio. Se a tua vida fosse um veículo, um automóvel, o teu tanque está na reserva faz tempo. E os irmãos sabem que quando a gente vê a vizinha da reserva abastecer, é um aviso. Qual é o aviso? Irmão, quem é que tem preguiça e não gosta de imposto de gasolina? Eu tenho preguiça. Eu estou ali na boa, né? Ar-condicionado, aceleradinho.
vou ter que parar, irmão, pegar uma filazinha, entendeu? Não é o dinheiro. Ninguém, vocês não levantaram a mão, mas eu sei que ninguém gosta de parar em posto de combustível. Mas se você não para no posto, tu vai parar na rua. Vai precisar empurrar, guinchar, chamar alguém para te ajudar. Então, meu irmão, o posto de combustível é uma opção que tem que ser observado e de boa. Assim a vida espiritual, tem gente que está na reserva, está fraquinho, mas não se anima para buscar Deus. Amém? Mas deixa Deus encher tua vida nessa noite. Deus abençoe. Está muito ruim aqui o retorno. Fica de pé.